Imagina poder trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo e no final do mês, quando você estiver prestes a receber o seu salário, você ainda poder pensar: puta, eu ainda vou poder multiplicar isso por 4. Oi, time! Meu nome é Tainá Subtil e hoje eu vim contar toda a resenha do meu trabalho para uma startup em Nova York. Sim, o meu salário é em dólar e é por isso que eu multiplico ele todo mês por 4. Você já deve ter visto algumas notícias por aí na internet de empresas americanas ou de outros países em geral que contratam desenvolvedores, designers, enfim, contratam brasileiros para trabalhar para essas empresas. O mercado internacional dentro do Brasil, principalmente agora com a pandemia, ficou gigante, porque a gente começou a entender como trabalhar home office, então a gente melhorou muitas coisas, até mesmo ferramentas que já possibilitavam essas reuniões à distância, ou até mesmo pagamento para funcionários em outros países, foram melhorando com a pandemia, porque surgiu uma necessidade real de aperfeiçoar esses trabalhos. Então, direto em notícias, a gente via startup americana contratando desenvolvedores, ganha em dólar, é normal. Cada vez mais, eu acredito pelo menos que esse mercado internacional vai começar a buscar pessoas no Brasil e em todo mundo. E se você tiver as certificações corretas, se você for uma pessoa que está se dedicando para trabalhar numa empresa desse porte ou com esse tipo de necessidade, é muito provável que você consiga um emprego. O meu processo para entrar na Chili Piper, que é o nome da empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa que vende o software, foi bem incomum, não é a maneira mais comum de se entrar numa empresa. Eu tinha uma amiga que estava trabalhando nessa empresa, ela fez uma viagem com a empresa, pela empresa, eles estavam em Tulum, no México, e ela postou um vídeo no Instagram marcando e colocando, né, company trip. E eu falei, olha, interessante, que empresa que é essa? Me conta mais. Na hora ela começou a me mandar mensagens e me explicar como que era a vibe dessa empresa, o que eles faziam, qual que era o produto. E eu já tinha trabalhado com essa minha amiga antes em outra startup na RD Station, que era a empresa onde eu estava até então. E foi muito legal a nossa conversa. Aí que tá um primeiro ponto importante. Saiba manter as suas conexões e fazer com que essas suas conexões te ajudem na sua carreira. Ela é uma conexão muito querida minha, uma amiga mesmo, mas se eu não tivesse me conectado com ela a partir do vídeo que eu vi no Instagram, possivelmente eu não estaria onde eu estou hoje. Então, manter essas conexões, manter um networking ativo é fundamental. Enfim, eu vi o stories dela, comentei no stories e a gente começou a conversar sobre a empresa. Eu já queria fazer uma transição por vários motivos. Eu queria ganhar mais, porque eu tenho alguns objetivos bem grandes para esse ano, e o primeiro deles é um dos objetivos mais caros, eu acho que no Brasil, para o pobre brasileiro, proletariado, que é comprar uma casa. Ai, Tainá, mas todo mundo fala que comprar uma casa não é um bom investimento e tal. Eu sempre quis. Eu também estava num momento profissional onde eu era uma referência dentro do time, o que é sempre uma delícia, porque você consegue trocar, você consegue ensinar, você consegue ser mais participativo em reuniões maiores na empresa, as pessoas querem ouvir a sua opinião, porém, eu não acredito que esse é o melhor lugar para se estar com a minha idade. Eu tenho só 26 anos, então não era para eu estar ensinando tanto, eu precisava estar aprendendo mais. E aí eu comecei a pensar em coisas que eu gostaria de aprender. E eu sempre quis ter a oportunidade de fazer um intercâmbio, de fazer benchmarking com empresas de fora, porque eu acredito que muitas grandes ideias que chegam no Brasil chegam já validadas em startups dos Estados Unidos. Então, se em algum momento eu quiser empreender, ter a chance de conhecer o mercado externo, para mim, era uma ideia genial. É engraçado pensar nisso, porque estando na RD, eu lembro certinho que eu tive a oportunidade de vender para o criador da Netshoes. Eu negociei com o criador da Netshoes. Eu posso contar essa história em algum vídeo, mas basicamente ele criou uma nova empresa que eu acho sensacional, mas que é muito parecida com uma empresa que tem nos Estados Unidos. Ele criou uma empresa onde você pode alugar os seus equipamentos de academia, equipamentos para exercício, basicamente bikes
e esteira, se eu não me engano, mais aeróbico, assim. Essa ideia, ela já veio importada dos Estados Unidos, eu acho que é dos Estados Unidos, de uma empresa que chama Peloton. Eles já têm uma empresa assim, que já foi validada e que chega no Brasil como uma startup para ver se o mercado brasileiro vai abraçar a ideia e já está abraçando. Então, grandes empresários no Brasil validam ideias, têm os MVPs feitos em outros países, até por outras pessoas. E depois é só analisar, obviamente, o plano de negócio, não estou diminuindo, é uma coisa que eu particularmente não tenho a menor capacidade ainda de fazer, mas fica muito mais fácil quando uma ideia já foi validada, já foi testada, mesmo que em outros mercados, importar ela, validar e só ajustar em um novo país acaba sendo um pouco mais fácil, mesmo que você não tenha acesso ao plano de negócio dessa outra ideia. Essa era a minha vontade. Então, conversando com essa minha amiga, com todos esses meus planos na cabeça, com todas essas ideias que eu tinha e vontades que eu tinha, eu pensei, cara, por que não? Eu já quero sair, eu quero uma nova oportunidade, eu quero fazer algo novo, eu quero aprender mais. Por que não ver finalmente o que o mercado está fazendo não necessariamente eu não preciso fazer um intercâmbio. Vou trabalhar realmente com essa galera do mundo todo. Vai ser um baita aprendizado. Como que eu vou falar isso? A base do meu inglês, ela veio de seriados. Eu sei que é um pouco estranho falar isso, mas eu realmente eu aprendo muito ouvindo, tanto que eu acho que é por isso que eu gosto tanto de falar. Eu gosto de conversar com as pessoas porque elas me ensinam muito só de falar comigo. Então, eu já tinha essa noção de como que eu aprendo, do que eu gosto de fazer, e eu pensei, cara, ótima chance de eu treinar meu inglês, mas será que meu inglês está no nível de eu fazer uma entrevista com uma empresa dos Estados Unidos? Eu comecei a fazer inglês em 2018. Em 2018 eu fiz inglês fazia uma vez por semana, durante 1 hora, com um professor da Austrália, aqui em Floripa. Então, a minha empresa, na época, custeava essas aulas, o que é muito legal de startups. Um grande benefício de trabalhar com tecnologia, que eles realmente acabam investindo em você. E eu tinha essas aulas de inglês custeadas pela minha primeira empresa, fazia 1 hora de inglês por semana. E era muito já em conversação. Então, realmente, não tô mentindo aqui, eu nunca tinha feito inglês antes na minha infância. A minha base veio de ficar ouvindo e ter tanto contato com a língua americana. Querendo ou não, se você parar pra pensar, várias palavras que você fala no dia a dia são em inglês já. A gente é exposto ao inglês com muita frequência. Então, play, pause, parece coisas pequenas, stop, mas são palavras em inglês. Então, a gente é exposto à língua. E aos poucos, algumas pessoas que têm mais facilidade com a língua vão aprendendo. Eu não lembro, na verdade, por que eu parei o inglês, mas eu lembro que trocou o professor. Então, eu acho que nessa troca de professor, trocou também os meus horários, não tava batendo mais, eu tinha sido promovida no trabalho, então acho que muitas coisas acabaram se juntando e eu despriorizei o inglês. Como eu disse, o meu planejamento era trabalhar em uma edtech, e todas essas edtechs, elas pedem inglês avançado. Então, quando eu entendi que eu queria fazer a transição e sair da empresa que eu estava, eu voltei pro inglês, mas era pandemia. Então, eu não estava me sentindo confortável de fazer inglês com o professor, e foi quando eu conheci uma plataforma online, comecei a fazer inglês online com professores do mundo todo. Achei muito legal a possibilidade de ter uma plataforma como essa, primeiro porque como eu podia escolher professores diferentes toda semana, toda aula, eu acabei tendo contato e tendo que me apresentar e reapresentar várias vezes, então eu acabei me sentindo segura, né? E quando surgiu essa oportunidade, quando eu vi esses stories da minha amiga, eu já tava me sentindo um pouco mais preparada e eu pensei, cara, pode dar super certo, pode dar muito errado. Aí eu me inscrevi no processo pelo site, essa minha amiga, ela acabou me indicando, e os processos de startup são sempre muito parecidos, né? Eles têm as primeiras etapas geralmente são escritas, né? Então você vai mandar um e-mail, você vai responder um teste, gravar um vídeo, você vai fazer alguma coisa que não necessariamente tem interface com uma pessoa online ali direto contigo, e depois você passa para o próximo estágio. Pois bem, passei. Passei. Foi muito legal porque eu entrei para uma job que eu acho extremamente interessante, que eu tô aprendendo muito, que é SDR, então é Sales Development Representative,
Basicamente, eu sou uma pré-vendedora. Então, meu trabalho é basicamente desenvolver novos negócios para que os vendedores mesmo façam o fechamento dessa venda. Ou seja, preciso ficar sempre de olho em novas oportunidades, empresas que eu posso contatar e tentar atrair para conversar com o vendedor. Então, eu não faço a venda em si, eu não tenho mais esse trabalho, eu já fiz anteriormente, na outra startup que eu trabalhei. Agora eu só desperto o interesse da pessoa para que ela tenha uma primeira reunião para conhecer a plataforma. Desde que eu entrei na Chili Piper, muita gente, muitas das minhas conexões, e eu acho que até um pouco de eu estar gravando esses vídeos tem correlação com isso. Eu vejo que é algo que aos poucos as pessoas vão procurar saber, e eu sempre penso, cara, se eu sei, por que não compartilhar? O que eu sinto que as pessoas precisam ter para conseguir entrar em uma startup americana, em uma empresa fora do Brasil? Primeiro, um domínio, vamos colocar assim, nota 8 da língua. Por que nota 8? Por que não nota 10? Todo mundo, isso é uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Todo mundo de outro país entende que essa não é a sua língua nativa. Então, eu não sei se você já teve a possibilidade de ter interface com um gringo, com uma pessoa dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar no mundo, que começa a tentar falar português. Só isso dá na gente uma sensação tão legal de, cara, que massa, essa pessoa tá se esforçando para aprender o meu idioma, ainda mais o português, que não é fácil. A gente entende se tiver alguns erros, a gente até acha bonitinho, né? A gente não fica corrigindo, a gente não trata mal, porque a gente valoriza que essa pessoa está valorizando tanto a gente que ela tá se dedicando para aprender o nosso idioma. Então você não precisa ter um inglês trincando, você não precisa ter feito intercâmbio, nunca fiz. Você precisa ter um inglês suficiente, sim, para se comunicar, tanto de forma escrita quanto de forma falada, de forma verbal. Porque senão vai ser muito difícil você conseguir passar numa entrevista. Falando do mundo de tecnologia e startups, que hoje eu vejo são empresas que mais contratam globalmente, né, que estão mais abertas a contratar pessoas do mundo todo, eu acho muito importante ter um pouco mais de base sobre o mercado tech, ou seja, sobre empresas de tecnologia, o que fazem, quem faz, quem são essas pessoas, como que ganha dinheiro, quais são as jobs que você pode, enfim, assumir ali dentro de uma empresa como essa. E essa é a ideia também desse canal, compartilhar um pouco do que eu já sei, mas eu acho fundamental buscar algumas fontes confiáveis, desde livros, podcasts, sites. Então tem muita coisa boa já na internet, já produzida. Como a ideia da startup é ser quase um MVP de empresa, entre aspas, porque obviamente startups têm estágios diferentes, etc. Mas a ideia da startup é ser uma empresa extremamente escalável e com recursos mínimos. Então eles vão ter que testar muito, eles vão ter que descobrir quais são as melhores formas de resolver o problema que eles estão se propondo a resolver. Então, se você não está adaptado com esse tipo de empresa, se você não está adaptado com esse tipo de ambiente, quem te entrevistar vai pescar isso. Por isso que é tão importante você conhecer, pelo menos mais ou menos, como que funciona essa ambientação. E é por isso que o meu próximo vídeo eu quero falar só sobre startups brasileiras. A gente tem muita startup, muito mercado tecnológico no Brasil. Tá crescendo muito aqui em Santa Catarina. No Rio de Janeiro a gente tá com um polo crescente de empresas bem legais para se trabalhar. E para mim, eu gostaria muito que mais jovens olhassem para essas empresas para darem o primeiro passo na carreira. Porque são empresas, como eu disse isso no primeiro vídeo, são empresas que pegam na sua mão para te ensinar. Elas querem te ajudar a crescer profissionalmente. E eu acho isso muito massa. Falando especificamente de trabalhar para uma empresa de fora, ou seja, no meu caso, trabalhar para uma empresa de Nova York, existem muitos prós e alguns contras. Não vou mentir aqui, não. De prós, que vem no topo da minha mente, a liberdade é a primeira delas. Então, hoje eu tenho uma rotina de trabalho que é 100% construída por mim. Eu não tenho uma escala, eu não tenho que bater ponto, eu não tenho que passar dedo em maquininha, eu não tenho que fazer nada disso. O meu trabalho, ele é composto por metas, e se eu entrego essas metas, ninguém quer nem saber quanto tempo eu tô demorando para fazer isso. Se eu estiver demorando 3 dias no meu mês para entregar a minha meta, o que obviamente vai ser bem difícil, mas se eu demorar 3 dias para entregar a minha meta,
eu posso trabalhar só 3 dias. Ninguém vai me falar absolutamente nada. Eu acho que eu não posso falar de benefício de trabalhar para uma startup ou uma empresa gringa sem mencionar que você consegue multiplicar o seu salário pela cotação do dólar. Então, sim, é sempre muito bom, é prazeroso, mas para algumas pessoas que têm um pouco desse problema com oscilação, principalmente agora, a gente está em abril de 2022, o dólar está despencando. Para quem não lida bem com esse tipo de adrenalina, pode parecer meio sofrido. Em geral, as empresas de tecnologia têm muitos benefícios. Então, benefícios mesmo de empresa, como, por exemplo, algumas têm vale alimentação, seguro saúde, muitas delas têm o que a gente chama de PTO, que é o Paid Time Off. Isso é basicamente férias, tá? Nos Estados Unidos não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a te pagar férias. Então, mas você, no caso da Chili Piper, por exemplo, você pode sair de férias ou tirar dias off quando você quiser. A gente vê muitas mulheres na liderança, o que geralmente é difícil de se ver no restante do mercado. Então, a igualdade de gênero, as conversas em ambientes como esse são muito diferentes. Então, a gente vê e aprende muita coisa nova, mas principalmente tem muitos benefícios como base ali para dar essa segurança para quem está trabalhando na empresa. Esse eu acho que eu vou deixar no meio. Pensando numa startup americana, é cultura. Então, eu tô amando trabalhar com diferentes culturas. Na empresa que eu trabalho, tem pessoas espalhadas em quase todos os países do mundo. É bizarro, que a gente já deve estar aí em que 60%, 70% do globo todo ocupado. O que parece muito legal, e realmente pra mim é. Mas para algumas pessoas pode ser difícil, porque a gente tem choques culturais. Tem algumas coisas até mesmo da cultura americana, que é tão próxima da nossa, que não faz tanto sentido pra mim. E tem algumas coisas da cultura brasileira que, por exemplo, não faz sentido pra eles. Outro contra. É um ambiente, como eu disse, muito solto. Então, é gostoso ter essa liberdade toda. Mas um contra, com certeza, é que se você não tiver disciplina, você não consegue ganhar dinheiro, você nunca vai ser promovido e possivelmente você não vai conseguir se manter em uma empresa remota. Como a gente está distante, a gente não tem formas mais fáceis de acompanhar o que cada trabalhador está fazendo, a forma mais fácil é ficar olhando num dashboard os números de atividades que são realizadas. Então, se você é uma pessoa que não tem muita disciplina, que você sente que ir para o escritório é o que te faz trabalhar, é importante pensar se você vai conseguir trabalhar no home office. Isso é algo que você precisa considerar. Você precisa entender se isso vai impactar na sua rotina, porque se impactar, é bem possível que impacte não só no seu salário, mas também na sua qualidade de vida, no quanto que você gosta de fazer aquilo que você está fazendo. Que você começa a ficar com preguiça. Eu acho necessário falar de um contra que muitas vezes é subestimado para quem está entrando em tecnologia, que é a pressão. Trabalhar com metas não é para todo mundo e isso não acontece em todas as áreas. Mas, por exemplo, eu não sou dev, eu não trabalho com desenvolvimento, eu não faço ideia como é que é na área de produto, se eles têm metas ou não, como que funciona. Mas, para quem trabalha em qualquer área em qualquer área que tenha fronte de atendimento com o cliente, seja vendas, pré-vendas, customer success, atendimento, suporte, todas essas áreas têm métricas, ou seja, números que eles acompanham, e dessas métricas vêm as metas para o trabalhador, para o contribuidor ali individual. Então, se você não gosta de trabalhar com pressão, se você tem pavor de ficar olhando números, acha que você não vai conseguir alcançar e você fica ansioso, ansiosa, se você sente esse nervoso de trabalhar realmente baseado em metas, talvez o ambiente de startup seja um pouco pesado para você. Então, é importante falar sobre essas outras coisas que parecem perfumaria, mas nunca deveriam ser, porque é a vida de uma pessoa que tá ali, né? As empresas, quando você tem um líder, geralmente nessas empresas, que você consegue falar sobre isso. Você consegue falar sobre problemas que você tem na saúde, na vida. Eles são líderes, geralmente, que estão se preparando cada vez mais para assumir mais responsabilidades dentro dessa startup ou de outras.
Então são líderes em preparação que são muito mais abertos a esse tipo de conversa e eles vão conversar com você e te ajudar muitas vezes. Então, por isso que eu acho tão legal para pessoas novas estarem em boas startups, porque essa é uma conversa que eu consigo ter tranquilamente com a minha gerente. Olha só, eu vou me dedicar mais agora para minha saúde. A ideia desse vídeo era falar um pouco sobre a minha experiência, como tá sendo trabalhar para uma empresa americana, como que eu consegui, como que foi o meu processo em si para chegar até esse momento e um pouco dos prós e contras. Mas no próximo vídeo eu quero falar com você que ainda não se sente tão preparado para dar um passo largo de trabalhar num segundo idioma, talvez como um primeiro emprego no mercado tech. O próximo vídeo vai ser sobre empresas brazucas, startups que estão contratando. A gente vai dar uma olhada nas jobs, quais são as cadeiras que você pode sentar numa startup como essa e por que esse pode ser um baita primeiro passo ou próximo passo na sua carreira. E aí, te vejo no próximo vídeo?